Chega de dar as costas para os seus direitos, porque aqui é direito sem frescura. Preparados para mais uma lição? Hoje tu vai aprender a diferença entre injúria racial e racismo. Vou te explicar de um jeito muito prático que você nunca mais vai esquecer a diferença. Porque a única coisa que esses dois crimes têm em comum é porque nos dois casos a pessoa que está cometendo o crime é uma pessoa totalmente desprovida de inteligência, sem noção, despreparada para a vida em sociedade. Então bora lá que tu vai aprender agora a diferença. Existe também uma confusão das pessoas acharem que no racismo ou na injúria racial, a pessoa ofendida, a ofensa está sempre atrelada à cor da pele. Isso não é verdade, tá? O que a lei tutela, o que a lei resguarda, o que a lei protege são coisas relacionadas à raça, à cor, à etnia, também relacionadas à religião, né? Então, tanto na injúria racial como no racismo, a ofensa não necessariamente se dá em relação à cor da pele, mas também à opção religiosa da pessoa, ou então ao povo do qual ela tem origem, né? Povos indígenas, judeus, enfim, ok? É importante você entender essa amplitude da injúria racial e do racismo. Pra você entender bem, nada melhor do que bons exemplos. Então eu vou falar o exemplo aqui e você tentar acertar aí que crime é esse. É injúria racial ou é racismo? Vamos para o primeiro. O povinho nojento é esse nordestino. Deviam ser tudo expulsos do nosso país. Ou eles são burros ou são palhaços. Nos dois casos não servem pra nada e não ajudam em nada. Vamos agora para o segundo exemplo. Ô, seu macaco, esse preto do cabelo duro. E aí? Já sabe a diferença entre injúria racial e racismo? Então vamos lá que eu vou te explicar com calma. É importante você entender que toda norma nasce de algum princípio, de algum valor que é considerado importante para qualquer ser humano, para qualquer indivíduo, ok? Então, nos dois casos, o que se está resguardando é a honra do sujeito, é a dignidade da pessoa humana. O que acontece é que a injúria racial, ela atinge um número menor de pessoas, um número determinado de pessoas. Por isso, é um crime menos danoso. Afinal, ofende um número de vítimas bem menor do que no racismo, onde o número de pessoas ofendidas é indeterminado, ofende toda uma coletividade. Então, se você comete um crime contra mais pessoas, naturalmente o crime será mais grave. Contra menos pessoas, naturalmente será menos danoso. Outra diferença entre a injúria racial e o racismo é que o racismo é um crime que não cabe fiança. Não é possível pagar para poder ser liberado da prisão. Outra coisa é um crime imprescritível. Como assim, imprescritível? Você falou difícil. Imprescritível significa que nunca prescreve, ou seja, pelo resto da vida, a pessoa pode responder por aquele crime que ela cometeu. Às vezes você falou uma besteira quando ainda era jovem, quando ainda era meio sem noção. E mais tarde acharam o seu vídeo falando essa besteira. Pois é, você ainda pode responder pelo crime de racismo, porque o crime de racismo não importa o tempo que passe. Uma vez que o Ministério Público ou então haja uma denúncia sobre aquilo, tu pode ser preso, coleguinha. Diferente da injúria racial, que é um crime que cabe fiança, ou seja, você pode pagar para ser liberado da prisão, e também é um crime que prescreve, ou seja, no máximo 8 anos é o tempo que a pessoa tem para denunciar que sofreu injúria racial. A diferença entre os dois crimes é que no racismo a ação é pública e incondicionada. Ai, Tatiana falou de novo de juiz de case. Vou te explicar. Ação pública e incondicionada significa que não é necessário que a pessoa que foi ofendida ou que aquelas pessoas que foram ofendidas denunciem isso para a polícia, para o Ministério Público. Uma vez que houve o conhecimento, que o Ministério Público tomou conhecimento daquela situação, a denúncia é inevitável. O Ministério Público é obrigado a realizar a denúncia. Diferente da injúria racial, que a pessoa que foi ofendida tem que ir lá denunciar. Ela tem que dizer que se sentiu ofendida na sua honra e na sua dignidade. Se a vítima não comparecer pessoalmente na delegacia para realizar a denúncia contra o agressor não poderá responder pelo crime. É o caso, por exemplo, que aconteceu com o goleiro do Grêmio, que foi chamado por uma pessoa da torcida de macaco, né? Todo mundo escutou, todo mundo sabe a repercussão que teve, mas o goleiro teve que ir lá fazer a denúncia, porque se ele não fosse, não haveria como condenar a pessoa por injúria racial. Ele compareceu e a pessoa foi condenada, justamente condenada, né? Bem feito. Então, essa é a diferença entre os dois crimes, injúria racial e racismo. Mas tu tem uma dica pra dar pra vocês? Eu sempre encerro os meus vídeos com uma dica. Preste atenção na dica que eu vou te dar, pra que você não seja um criminoso. Não seja idiota. Respeite todas as pessoas e você não responderá por crime nem de injúria racial, nem de racismo e nem de qualquer outro.
sejam mais inteligentes, ok? Então, tá. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Direito sem frescura. O direito que não dá as costas para os seus direitos.